Olá pessoal, sou o professor Carlos Palha de Química e hoje estou aqui com vocês para a gente trabalhar uns assuntozinhos do Enem, tá? Mais voltados nesse momento para a Química Orgânica, fechado? Ok, né? Vamos lá. Primeira questão. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a peritrina e a cloranopilinina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Ok? Beleza, né? Dane-se, não serviu para nada. Fechado? Tranquilo? Pessoal, identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Aqui, a peritrina e a cloranopilinina, ok? Difícil para uma pessoa com a língua presa falar isso, né? Enfim, gente, o negócio é o seguinte. Aquela questão de química orgânica que vai aparecer e tem aparecido cada vez mais, o que você vai fazer? Primeiro, dá uma rastreada logo nas suas alternativas. Se ali você tiver apenas o nome das funções que você reconhece, pessoal, deixa para lá esse texto, não perde tempo, vai otimizando o teu tempo, ok? Olha para a molécula, lê o final e o final vai te dizer se você precisa ou não ler o texto, né? Identifica as funções orgânicas presentes. Eu precisava saber disso? Não, né? Então, já vim direto, olhei para as funções e vamos lá. Fechado. Galera, olha só, a gente vai agora, nesse momento, fazer um reconhecimento das funções orgânicas, né? Fazer aquele resuminho, tá? Funções orgânicas. Tá? Pelo menos das principais funções orgânicas que nós temos aí no nosso vestibular, ok? Pessoal, hidrocarboneto, o nome já está te sugerindo, né? Você só vai ter átomos de quê? De carbono e de hidrogênio. Então, tu vai olhar aquele composto todo. Se ali só tiver carbono e hidrogênio, opa, é um hidrocarboneto. Se aparecer alguma outra coisa diferente, enxofre, nitrogênio, oxigênio, principalmente esses dois últimos, né? Nitrogênio e oxigênio, aí você tem funções oxigenadas ou funções nitrogenadas. Enfim, pessoal, vamos reconhecer as principais. Álcool. Grupamento funcional hidroxila. Quem é hidroxila, gente? OH, tá? A hidroxila, para definir uma função álcool, ela tem que estar ligada diretamente a um carbono saturado, né? Carbono saturado só apresenta ligação sigma, ligação simples, né? Opa, perfeito. Por quê? Se essa mesma hidroxila tiver ligada diretamente a um anel aromático, aí a gente tem uma função, né, definida como fenol, tá? Então, o grupo funcional hidroxila está presente nos dois. Mas ela estando ligada a um carbono saturado, o que eu tenho, pessoal? Álcool. Se ela estiver ligada diretamente a um anel aromático, o que eu tenho? Fenol. Perfeito? E ainda, a hidroxila define uma função conhecida como enol. Enol quando? Quando ela estiver ligada a um carbono insaturado. Um carbono que fizer pelo menos uma ligação pi, né? Ou uma dupla ou uma tripla. Fechado? Enfim, pessoal, outras funções importantes. Éter. Quando que você tem um éter? Quando você tem um heteroátomo, mais precisamente um átomo diferente de carbono e hidrogênio, sendo nesse momento o oxigênio, e esse oxigênio, para ser heteroátomo, ele tem que estar entre o quê? Entre carbonos. Beleza? Ok? Sendo que esses carbonos aqui só podem estar ligados a carbonos e ou a hidrogênios. Perfeito? Beleza? Se eu tiver uma cetona, eu tenho um grupo funcional carbonila. O que é a carbonila, gente? A carbonila é uma C-O. Um grupo funcional carbonila, para ser cetona, tem que estar entre também carbonos. Porque se essa mesma carbonila estiver ligada diretamente a um hidrogênio, o que eu vou ter? Uma função aldeído. E se essa mesma carbonila estiver ligada a uma hidroxila, aí eu chamo esse conjunto de carboxila, que vai definir a função ácido carboxílico. Beleza? Mais uma funçãozinha oxigenada importante, éster. Como que eu reconheço um éster?
Quando a carbonila, C+O, está ligada num oxigênio e esse oxigênio está ligado em outro radical hidrocarbônico. Fechado? Perfeito? Ou tiver ligado a outro carbono. Beleza? Enfim, pessoal, aqui eu tenho praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funções oxigenadas das principais. Tudo bem? Perfeito? Vou apagar o fenol, o álcool e o enol para falar com você sobre umas funções nitrogenadas. Função nitrogenada principal, amina. E outra muito importante, amida. Beleza? A amina e a amida são derivadas dessa molécula aqui, ó, da molécula de amônia, né? Quando eu chego aqui, tiro um hidrogênio, tirei um hidrogênio, e coloco no lugar desse hidrogênio um radical, um carbono, por exemplo. Certo? Mais precisamente aqui, eu fiz uma amina primária, porque eu tirei um hidrogênio só. Se eu tivesse retirado os 3 e colocado 3 radicais, eu poderia ter feito uma amina terciária. Agora, pessoal, se esse carbono aqui, que eu substituí o hidrogênio, for um carbono de carbonila, aí eu tenho uma amida. Beleza? Então, o nitrogênio vai estar ligado numa C+O, define amida. Se ele estiver ligado num carbono que não tenha C+O, ele vai definir uma amina. Costumo até falar para o pessoal, né, para você não esquecer, não confundir, é só lembrar do seguinte, amina não tem bola, né? Já viu mina com bola? Eu não, graças a Deus, certo? Perfeito? Amina não tem bola, porque se tiver bola, ó, não é mina, é amida. Fechado? Beleza? Tem aquele outro macete que eu não posso falar nesse horário. Fechado? Ok, pessoal, né? Última função nitrogenada importante, nitrocomposto. Nitrocomposto. Quando você tem um radical orgânico ligado num grupamento NO2. Beleza? Enfim, todas essas funções que a gente falou aqui, a gente ainda vai falando ao longo aí da aula, ao longo das outras questões também. Fechado? Agora vamos voltar para essa nossa questãozinha aqui, né? Gente, bati o olho na questão. Só tem carbono e hidrogênio? Não. Você já localizou ali um oxigênio, aqui você já localizou outros oxigênios, então você vai nessa região para ver qual é a função que vai ter. Repara só, você tem aqui um carbono que faz uma dupla com oxigênio. Opa, o que é isso? Carbonila. Essa carbonila está ligada a um outro carbono e a um outro carbono. Define que função, pessoal? Define a função cetona, carbonila entre carbonos. Fechado? Beleza, né? Aqui você também tem uma carbonila, uma C+O, mas essa carbonila está ligada num oxigênio, que está ligado no outro carbono. Opa, C+O, ó, carbono, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um éster. Perfeito? Beleza, vamos conferir porque ele quer ele quer funções simultâneas presentes nas duas moléculas, ok? Então tá, aqui, olha só, o que eu tenho aqui? C+O, novamente carbonila, entre dois carbonos. Opa, definiu o que, gente? Definiu pra gente uma cetona. Beleza. Opa, opção com cetona. Já vou aproveitar ou a letra B, ou a letra C, ou a letra D. Né? Galera, olha só, de novo aqui, ó, C+O, carbonila, ligado no O, que está ligado num carbono, C+O, ó, carbono, o que nós temos aqui? Éster. Então, a gente tem em comum aqui éster e cetona, o gabarito é a letra B. Ok? Só para finalizar, pintou uma outra função oxigenada aqui? Pintou sim. Né? Pintou um OH, pintou uma hidroxila, gente. E essa hidroxila está ligada num carbono que só faz ligação simples, saturado. Então aqui nós temos um álcool. Porém, nessa molécula da peritrina, nós não temos álcool. Beleza? Em comum, nós temos éster e cetona, gabarito letra B. Tá?
Pessoal, uma consideração importante aqui. Às vezes eu vejo que a galera tem dúvida nisso daqui, ó. Você vai considerar ligações simples, tá? Você tem aqui uma ligação simples, como se o carbono estivesse fazendo uma ligação com outro carbono. Esse carbono está fazendo uma ligação com outro carbono aqui e uma ligação com outro carbono lá. Porém, né, a ligação que está em negrito está querendo dizer que essa estrutura no espaço, esse carbono aqui, está para frente do plano, certo? E a ligação tracejada, pontilhada, está querendo dizer que esse outro carbono está para trás do plano, ok? Beleza? Vamos seguir a nossa vida? Vamos que vamos, né? Segunda questãozinha. Opa, tem bastante coisa para a gente sugar dessa questão aí, né? Gente, o negócio é o seguinte. O benzeno é um hidrocarboneto. Opa, benzeno só tem carbono e hidrogênio, certo? Mais precisamente, quantos carbonos? Vamos lá, fiz o benzeno ali, tá? Ctrl C, Ctrl V, recortei, colei, né? Quantos carbonos nós temos aqui? 6 carbonos. Você vai identificar os carbonos sempre pelo vértice, pela extremidade, pela quebra da cadeia, certo? 6 carbonos ali. E quantos hidrogênios? Nessa fórmula em bastão, nessa fórmula aí de linhas e traços geométricos, você não representa alguns hidrogênios. Alguns de grupo funcional pode aparecer e tudo mais, como apareceu até na questão anterior, né? Mas aqui, gente, o que vai acontecer? Você vai reconhecer os hidrogênios em função da quantidade de ligações que o carbono tem que fazer. Por exemplo, esse carbono aqui, estamos vendo ele fazer 2 ligações com o outro e uma ligação com esse. Ou seja, ele tem 3 ligações visíveis. Mas você sabe que o carbono tem que fazer quantas ligações? 4. E como o hidrogênio só faz uma, os hidrogênios estão ali para completar as 4 do carbono. Falta uma ligação, então aqui tem um hidrogênio. Beleza? Esse carbono está com 3 ligações visíveis, então ele tem um hidrogênio. Esse carbono está com 3 ligações visíveis, então ele tem um hidrogênio. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Beleza? Nós temos aí o benzeno, que é o C6H6. Fechado? Ok, né, galera? O benzeno é um hidrocarboneto aromático presente no petróleo, no carvão e em condensados de gás natural. Seus metabólitos são altamente tóxicos e se depositam na medula óssea e nos tecidos gordurosos. O limite de exposição pode causar anemia, câncer, leucemia e distúrbios de comportamento. Em termos de reatividade química, quando um eletrófilo, já vamos discutir isso, se liga ao benzeno, ocorre a formação de um intermediário, o carbocátion. Também vamos, né, entender essa nomenclatura aqui. Por fim, ocorre adição ou substituição eletrofílica. Beleza, pessoal. Vamos lá para o nosso slide branco para discutir algumas coisas. As reações orgânicas, elas acontecem via 3 mecanismos, né? Mecanismo através de radical livre, através de eletrófilo e através de nucleófilo. Eletrófilo e nucleófilo são partículas carregadas positivamente e negativamente, respectivamente. Da seguinte forma, gente, eu tenho aqui uma espécie genérica eletrófilo compartilhando elétrons com o nucleófilo. Beleza? Ok. E aí eu vou fazer uma cisão, uma quebra, só que a gente chama essa cisão de cisão heterolítica. Opa, cisão heterolítica. O que quer dizer isso? Essa quebra é feita de forma desigual, porque a cisão homolítica, né? A cisão homolítica tem uma quebra de forma igual, que vai dar origem aos radicais livres, espécies muito reativas, inclusive, tá? Mas aqui a cisão é uma cisão heterolítica. Opa, isso daqui quebra da seguinte forma. Esse nucleófilo vem e pega os elétrons da ligação. Quando ele traz para ele os elétrons, ele está trazendo para ele a carga o quê, gente? Ele está trazendo para ele a carga negativa. Perfeito. Beleza. E está deixando o eletrófilo carente de elétrons, ou seja, com carga positiva. Faz uma análise morfológica, né? Eletrófilo. Faz uma análise dessa palavra aqui para mim. Esse sufixo filo quer dizer o quê, gente? A fim de, afinidade por. Opa, afinidade por
elétron. Elétron, você sabe que tem carga o quê? Negativa. Então, o eletrófilo, aquele que é afim do negativo, tem carga o quê? Positiva, os opostos se atraem, beleza? Pelo menos na química e na física, né? Enfim, gente, nucleófilo, afim de quê? De núcleo. E no núcleo do átomo, você sabe que a gente tem partícula de carga positiva. E quem tem afinidade por positivo, negativo. Ok? Beleza. O que está acontecendo aqui? Na realidade, o benzeno, ele é um composto que tem uma alta densidade eletrônica. Você tem aqui regiões aonde tem sobreposições de elétron, né? O carbono fez uma ligação com esse carbono, compartilhou elétrons. Depois ele fez outra, então compartilhou mais elétrons. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Você tem uma região onde há alta densidade eletrônica, existe uma alta densidade eletrônica, né? E aí juntou o útil ao agradável. O cara tem bastante elétron, vai atrair uma partícula que é o quê? Afim, carente de elétrons. Juntou o útil ao agradável. Então é por isso que o benzeno sofre reação de substituição ou de adição eletrofílica, beleza? Essa reação acontece da seguinte maneira, pessoal. O eletrófilo, né, numa primeira etapa, ele vai atacar o anel aromático, certo? Beleza? O benzeno, que tem aquela propriedade eletrônica de ressonância, né, tá lembrado? Por isso que por que é uma ressonância? Porque você tem alta densidade eletrônica, esses elétrons estão num constante fluxo, estão ressonando ali, por isso até que você pode representar o benzeno desta maneira, certo? Só está querendo dizer que os elétrons estão em ressonância, fechado? O benzeno vai atrair o eletrófilo. Esse eletrófilo aqui, ele vai se ligar, escolher aleatoriamente esse carbono, pegando os elétrons dessa ligação. E aí forma esse intermediário aqui, ó. Se liga só, gente. O que está acontecendo aqui, ó? Nada mudou aqui, mas aqui mudou. Para esse carbono, nada muda em termos de ligação, porque ele deixa de compartilhar os elétrons com esse carbono, mas passa a compartilhar elétrons com o eletrófilo. Porém, esse carbono aqui ficou carente de elétrons nesse momento. Os elétrons dessa ligação foram para lá, o eletrófilo pegou, porque o eletrófilo é afim de elétrons. E aí deixou esse carbono positivo. Opa, carbono positivo. A gente não sabe que uma espécie positiva é conhecida como cátion. O carbono positivo, ele vai ser o carbocátion, certo? Voltando lá rapidinho na nossa questão. Olha o que o cara fala. Aqui nesse estado intermediário, por que estado intermediário, gente? Partir daqui, aonde eu estou botando o anel aromático para reagir com o bromo, estou fazendo uma reação de bromação, uma halogenação, na presença de um catalisador, que só serve para fazer o quê? Acelerar a reação, acelerar o processo, beleza? Passei por aqui, por esse intermediário carbocátion. Opa, já vamos ver algumas alternativas que tem isso daqui, como intermediário carbocátion. E depois, pessoal, eu fui ou para o produto 2 ou para o produto que é o 3. Beleza? Eu vou ter dois produtos aqui. Um vai ser o produto da substituição e o outro produto da adição. Tranquilo? Mas, ó, o intermediário é o nosso carbocátion. Ok? Perfeito? Beleza. Vou dar uma apagada aqui e a gente já vai jogar fora algumas alternativas, né? Pessoal, intermediário carbocátion que eu apaguei foi esse daqui, ó. O anel com duas ligações, um hidrogênio, um eletrófilo, que a gente vai ver que nesse caso é o bromo, porque ele está fazendo uma bromação, e uma carga positiva. Opa, aqui serve, né? Tem aqui um hidrogênio que já tinha no anel,
Porém, esse carbono, você está vendo que ele só está fazendo 3 ligações. Então, ele está carente de elétrons, está positivo. No outro carbono tem o hidrogênio e o eletrófilo que entrou, que nesse caso é o bromo. Aqui também serve. Aqui, pessoal, aqui está fora. Por que está fora esse daqui? Porque como que eu botei um bromo só no anel e tem uma carga positiva lá no outro carbono e sumiram 2 ligações π do anel. Quando entra o bromo, some uma ligação π. Quando entra o meu eletrófilo bromo, some apenas uma ligação π. Certo? Então a letra C está fora, a letra D também está fora e a letra E também está fora. Beleza? Ok. Pessoal, vou voltar para o nosso slide em branco para a gente discutir o fim dessa questão. Mas a dúvida está agora entre a A e a B. Fechado? Gente, anel aromático reagindo com bromo. Vou fazer uma bromação, certo? Perfeito. Nesse momento, eu vou fazer 2 mecanismos. Como ele sugeriu, um de substituição e o outro de adição, não necessariamente nessa ordem, certo? Mas olha o que vai acontecer. Daqui você vai ter aquela cisão heterolítica. Um bromo vai ficar com os elétrons, ficando com a carga negativa. O outro bromo vai ficar carente de elétrons, ficando positivo. Qual é o bromo que ataca o anel, que é rico em elétrons? É o bromo carente, certo? Atacou o anel. Opa, o bromo veio, se ligou aqui, pegou os elétrons dessa ligação. Beleza? Nesse momento, o que nós temos? Nós temos isso daqui, ó. Intermediário carbocátion. Passamos pelo intermediário carbocátion. Só que na mesma cisão que você gerou um eletrófilo, você também gerou o quê, gente? Um nucleófilo. Ok? Um processo, esse nucleófilo bromo negativo, é atraído pela carga positiva do anel. E aí, o que aconteceu, pessoal? Esse bromo se liga aqui, beleza? E esse outro já está ligado aqui. Gente, olha do início da reação para o final nesse processo, certo? O que aconteceu? Sumiu a ligação π. A ligação π sumiu. Esse carbono não estava fazendo 4 ligações? Estava estável. 3 visíveis e uma com hidrogênio que você sabe que ele tem. Esse carbono não estava fazendo 4 ligações? Também. E aqui no final, eles continuam fazendo 4 ligações? Sim. Né? Porque tem 3 visíveis e uma com quem? Com hidrogênio. 3 visíveis e a outra com quem? Com hidrogênio. Que eu vou apagar. Tudo bem. O hidrogênio não saiu dali. Mas o que aconteceu? No anel aromático, eu só incorporei elementos, que no caso é o bromo. Em outras palavras, eu costumo falar quebra π, bota aqui, bota ali. É o produto da adição. Não saiu ninguém dali do anel. Só entrou quem, gente? Só entrou o bromo. Beleza? Se você reparar, eu tenho aqui o C6H6. Aqui eu continuo tendo um C6H6, porém eu tenho um C6H6BR2. Então, nessa molécula só entrou elemento, certo? Por isso que eu tenho um produto da adição. Aqui é o meu produto da adição. O produto da adição é aquele que some uma ligação π e cada bromo entra nos carbonos envolvidos com a π para que esses carbonos não fiquem com um número menor de ligações que não pode. Certo? Perfeito. E o que vai acontecer aqui, pessoal? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Esse outro bromo negativo
nucleófilo gerado na cisão heterolítica da molécula vai, pessoal, pegar esse átomo de hidrogênio aqui. O que vai acontecer é isso. Certo? Perfeito? E aí vai formar um subproduto, que é um produto inorgânico, conhecido como HBr. E o que vai acontecer? Reparou que esse hidrogênio, para se ligar a esse bromo, tem que ter uma carga positiva? Então esse hidrogênio está indo embora daqui sem os elétrons. E para onde vão esses elétrons? Os elétrons voltam para cá, pessoal, para restituir a tetravalência desse carbono. Aquele carbono que tinha perdido a ligação no momento inicial pelo ataque do bromo, agora ele recebe os elétrons de volta. E aí essa ligação é refeita. Só que no lugar do hidrogênio que eu tinha inicialmente aqui, quem é que eu vou ter agora, pessoal? É o bromo. Então, repara só, eu tenho 6 carbonos, só que agora eu só tenho hidrogênio 1, 2, 3, 4, 5. E um Br só. Beleza? O que aconteceu daqui para cá, do início para o fim, no teu processo no total? Saiu esse hidrogênio, entrou esse bromo. Então, se sai alguém e entra alguém, o que eu fiz, gente? Eu fiz foi uma substituição. Mais precisamente, uma substituição aromática, porque ela é no anel aromático, mais precisamente uma substituição aromática eletrofílica, porque quem entra no anel é uma partícula carregada positiva, conhecida como eletrófilo. Então, o produto da substituição mantém as 3 ligações π. Só sai hidrogênio e entra bromo. O produto da adição some com a π e entram, no caso, os 2 bromos no anel. Fechado? Beleza? Vamos lá, né? Vamos buscar a nossa resposta. Vou dar uma apagada nisso. Olha aqui, pessoal. Em termos de reatividade química, quando o eletrófilo se liga ao benzeno, ocorre a formação de um intermediário, o carbocátion, que a gente já viu que ou está na letra A ou na letra B. Por fim, ocorre a adição ou a substituição eletrofílica. Beleza. Com base no texto e no gráfico do progresso da reação apresentada, as estruturas químicas encontradas em 1, 2 e 3 são respectivamente. Galera, olha para a letra A e para a letra B. Me diz uma coisa, tem como você colocar os 2 bromos do anel e manter a ligação π? Não, certo? Quando os 2 bromos entram no anel, o que vai acontecer com a π? Quebra. Quebra a π, bota aqui, bota ali. Beleza? O anel só se mantém, a aromaticidade só se mantém quando é o produto da substituição. Quando entra um bromo e sai o hidrogênio dali para se combinar com outro bromo. Beleza? Então o gabarito aqui é a letra A, de amor. Beleza?